Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, nós estamos aqui para estudar mais uma curiosidade bíblica. Às vezes nós lemos a Bíblia e às vezes nós deixamos de estudar um pouco a Bíblia e entender o que verdadeiramente está por trás, né? Nós estamos em um contexto, nós vivemos em um tempo em que algumas passagens da Bíblia foram escritas para pessoas de outra cultura, de outro pensamento. Há passagens que para nós elas vão trazer um quê de mistério, e às vezes nós não vamos entender direito o que a passagem está passando, exatamente porque essa passagem ela foi para o entendimento daqueles que viviam naquele tempo. Então, esse quadro, as curiosidades bíblicas, é exatamente para isso, para que nós venhamos entender na visão deles o que verdadeiramente a passagem queria dizer. Amém? Por isso nós chamamos de curiosidades bíblicas. E hoje nós vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 13, aonde Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. Jesus está fazendo aqui uma comparação dos seus discípulos. No versículo 14 ele nos chama de luz do mundo. No versículo 13 ele nos chama de sal da terra. Ele está dizendo que a igreja é tanto sal que dá sabor ao mundo, como luz que traz iluminação ao mundo e clareza ao mundo que está em trevas, que traz direcionamento ao mundo que está em trevas. Não é à toa que a igreja ela é representada pelo candelabro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, os 7 candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia. Mas voltando aqui ao sal, o sal naquela época existia 2 tipos de sal. O sal que era apto para o cozimento ou para dar sabor. E o bom sal, ele servia tanto para dar sabor ao alimento, como para salgar a carne que era deixada para outro dia, ou depois ou do outro dia, enfim, né? Como nós fazemos hoje, quando naquele tempo não tinha geladeira e eles conservavam, na verdade, o sal, ele servia como conservante. Então, o bom sal, ele servia tanto para dar sabor, como para conservar. E nós, como igreja, nós servimos para isso. Quando Cristo fala, vocês são o sal da terra, ele está dizendo que nós devemos primeiramente conservar, ser conservados em Cristo para o arrebatamento e depois para dar sabor ao mundo que está perdido, ao mundo insípido, ao mundo sem sabor. Nós somos aqueles que trará uma esperança ao mundo desesperançoso. Mas quando a Bíblia diz, aquele sal que não serve será jogado, lançado para ser pisado pelos homens, na verdade, esse contexto, Cristo está falando sobre o sal da sua época, onde ele era tirado, do Mar Morto, e ali aquela parte daquele sal sem sabor, porque existia uma parte do sal que não tinha sabor, aquela parte daquele sal que não prestava para conservante, que não prestava para dar sabor ao alimento, aquela parte daquele sal, ela era separada, e muito mais sal era insípido do que sal que servia para um propósito específico. Então esse sal que não servia para conservar e não servia para dar sabor ao alimento, ele era levado ao templo, e este sal ele era jogado ou lançado ao átrio do templo de Herodes na época de Cristo. E para que servia este sal? Este sal era lançado no tempo do inverno, onde a chuva descia e as pedras elas se tornavam
escorregadias. Então, como os judeus tinham que ir ao templo para orar, para adorar, corria o risco deles caírem, eles se lançarem ao chão. Então eles pegavam esse sal que não servia para um propósito, outro propósito, e jogava deste sal sobre as pedras do pátio do templo, para que as pessoas se apoiassem e não se escorregassem. Então eles iam e vinham constantemente, porque eles não caíam, porque o sal no chão lhe dava estabilidade para andar, para ir e para vir. Então o propósito do sal, que não prestava para sabor e nem para conservante, era ser lançado no átrio do templo, e não somente no átrio do templo, em todos os lugares, em todas as casas, em todos os lugares aonde os judeus precisavam andar, a qual o calçamento era de pedra, e a chuva vinha e se tornava aqueles calçamentos escorregadios. Então lançava deste sal que não servia para outro propósito, para jogar, para estabilizar os passos daqueles que andavam. Quando Cristo diz, vocês são o sal da terra, e se vocês não salgarem e não se conservarem, vocês vão ser pisados pelos homens, vocês vão servir apenas para serem pisados pelos homens. Jesus está lembrando deste sal sem propósito de culinária e de conservantes, que ele seria posto como um estabilizador para que os homens não caíssem. Mas trazendo para os nossos dias, Cristo estava dizendo que aquele que não serve, aquele que não se conserva, aquele que é servo, aquele que é sal, que foi chamado para ser sal e não se conserva e não dá sabor a um mundo sem sabor e não traz Cristo ao mundo sem Cristo e não cumpre o seu propósito pela qual foi feito, infelizmente a sua vida vai ser uma vida de humilhação, vai ser uma vida de descaso, uma vida em que os homens pisarão. Todo sal que não cumpre o seu propósito pela qual Deus estabeleceu para que ele cumprisse, este sal vai ser lançado para ser pisados pelos homens. Então melhor é cumprir o seu propósito, melhor é se conservar ou conservar outros, melhor é dar sabor às vidas que estão indo para o Hades, para o inferno sem Cristo. É melhor cumprir o seu propósito de sal da terra do que ser humilhado pelos homens. É mais ou menos assim, você vai dar sabor aos homens. Porém, se você não cumprir os seus propósitos, os próprios homens pela qual você é instrumento de salvação serão os mesmos que os pisarão. Qual é o propósito? Sabemos que tu és sal. O que tu tens feito? Tu tens cumprido o seu propósito pela qual Deus escolheu, pela qual Deus escreveu, pela qual Deus decretou, ou tu tens apenas servido como calçamento de homens na terra? Tu tens conservado, tu tens dado sabor ao mundo, ou o mundo tem pisado sobre ti? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Cubra o teu propósito. Não seja um sal insípido, para que os homens não pisem sobre si. Seja conservante. Seja o sal da terra. Seja o sal que dá sabor a um mundo sem sabor. Descubra o teu propósito e os homens não mais pisarão em ti. Guarda essa palavra. Cumpra o seu propósito e os homens não mais pisarão em ti. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa falar contigo mediante esta palavra. Amém?